casa, o abraço do filho. O abraço do neto. O abraço da praça. A nossa chegada ao governo, ela representa para uma parcela da população brasileira, que é a maioria, a oportunidade de se descobrir enquanto pessoas importantes, enquanto pessoas que podem fazer transformações, enquanto pessoas que podem ocupar os espaços que eu ocupei na minha vida e que estou ocupando agora. Uma festa brasileira. Nas grandes cidades, uma alegria incontida. Mas a viagem da Vitória começou num lugarejo remoto do interior do Nordeste. Eu tenho essa imagem de um lugar muito pobre, de um lugar... hoje virou uma cidade, mas naquele tempo era muito pobre, era sítio mesmo, a gente morava uns distantes dos outros, não tinha luz elétrica, não tinha nada. A música canta sempre a tristeza, mas as mãos calejadas pela roça não perdem a sensibilidade. A voz de São Alberto, o padre do pai de Lula, já começa a falhar, mas a memória guarda muito bem a lembrança daquele menino. Cheguei em São Paulo, eu não... Qualquer coisa estava pronto, né? Era meio calma assim, porque de repente o cara tivesse acabado, morto. Não era canhado. Não, ele era um karatê. Vargem Comprida, um lugarejo perdido no interior de Caetés. No agreste pernambucano, nasceu um presidente. Mas casa de pobre não fica para contar história. A casa de Lula ficava exatamente aqui, ó, no meio de onde é hoje essa plantação de feijão. Tinha uma cozinha, uma pequena sala e apenas um quarto para 9 pessoas. As crianças eram obrigadas a dormir em redes. Algumas dormiam em cima da mesa da sala. Um período muito difícil que faz hoje Lula dizer que não teve infância. Ser criança era repartir a dureza da rotina dos adultos. Quando a seca vinha, a vida parecia ir embora. E brinquedo, não tinha nada de brinquedo. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. É tudo isolado, no meio do mato. Dona Marina, nós encontramos a Janela, 77 anos. Hoje é dela o terreno onde Lula morava. Na sua lembrança, o menino que viraria presidente era apenas mais um na secura do agreste. Cachorro, aquela poeira, os pés descalços, tudo grudentinho. O que é grudentinho? O que é isso? Aquela roupinha suja, né? Ah, é? A grudentinho da poeira? Da poeira, grudentinho da poeira, correndo assim. Você não vê criança quando tá assim brincando por a poeira, aquele tudo grudentinho. E assim era ele. Lula ainda estava na barriga da mãe quando o pai, seu Aristides, foi embora para São Paulo. 6 anos depois, a família tomou o mesmo rumo. Este armazém, hoje abandonado, era um paradouro de paus de arara. Lula, 5 irmãos, a mãe deles e outras 5 pessoas da família tiveram que dormir aqui mesmo, num cantinho do armazém. O pau de arara não apareceu no dia marcado. Mas para Lula, a maior recordação desse episódio foi uma descoberta que ele fez aqui em frente. Aos 7 anos de idade, ele conhecia pela primeira vez um aparelho chamado bicicleta. Foram 13 dias sobre um caminhão. Dona Lindu, mãe de Lula, levava só um pouco de roupas como bagagem e mais uma grande dose de coragem. Jesus, meu Jesus sertanejo. Foi nessa rua de um bairro do Guarujá que a família encontrou o pai, mas ele estava casado com outra mulher. Dona Lindu estava tão dura quanto nos tempos de seca no Nordeste. Mas Lula não lembra dessa época com amargura. Havia um mundo a desvendar. Adolescência, as primeiras namoradas. Lambari era um amigo inseparável nos bailes do bairro.
Na casa do Lula, raramente tinha um paletó. E aí, o que você Só sabe? tinha esse do primo dele. E aí? Faltava um ainda. E aí compraram um em Compraram sociedade? em sociedade E ficava na casa de quem o e casal? prestava o outro. Não tinha. Cada um que estava com ele se virava. Não brigava com esse casaco, não, né? Lula adorava futebol e se achava um futuro craque. Há divergências. O Lula, ele jogava, mas não era muito de jogar, não. Ele não era muito ocupado com estudo. Mas jogava bem, eu daria que nota pra ele? De 0 eu ponho 2, 3. Ter uma profissão. O grande sonho dos tempos de criança estava próximo. Escola do Senai em São Paulo. Foi nessas máquinas que Lula aprendeu a ser torneiro mecânico. Nivaldo foi colega dele. Hoje sai exibindo a foto, com legenda e tudo. Se falar, não acredito. E olha o meu estado hoje, né? E vê antes e depois. Agora você anda com essa foto aqui no bolso, né? Chega no bar da esquina mostrando, né? Tem outra aqui no bolso, essa não fica pendurada no escritório. Você tem uma outra que anda no bolso? Tem essa aqui. Essa é original. Essa é original. Você sai mostrando. É. A profissão seria determinante no futuro de Lula. O menino de Caetés, que ninguém sabia que seria presidente, já era um vencedor. Do Agreste ao Planalto, Dona Marina, da moldura da sua janela, vê a vida e suas surpresas. Você podia imaginar naquela época em que ia dar tudo isso, que aquele menino ia virar presidente? Quem sabia, só Deus, né? Do céu. Quem sabia se ele ia a São Paulo e chegar lá e ia virar presidente, né? Terra seca, calor de arrebentar, a velha rotina. Mas na terra de Lula há um olhar diferente. Porque quando o senhor fala disso, os olhos ficam cheios d'água. É porque você sabe, né? A gente no Nordeste sofre muito, né? E ajuda de nada, né? Se ele tivesse sacrificado, que eu estou aqui, ele estava que nem eu, né? Todo sujo, rasgado, né? Que jeito de falar. Seu Augusto sabe muito bem que esperança é coisa que brota fácil, mesmo em terra esturricada pela seca. Coisa de areia é uma grande coisa, né? Você vê uma pessoa nascida que é daqui, mas gente, a pobreza que é grande aqui no Nordeste, né? E chegar, nunca ele chegou, que ele está chegando e vai chegar, né? É uma grande coisa, né? A República dos Metalúrgicos foi a primeira que viu brilhar a estrela de Lula. Nossos repórteres voltam a São Bernardo e descobrem velhos segredos dos tempos de sindicato. Daqui a pouco. Eram tempos duros. Ter opinião era perigoso. E reivindicação era tratada a cacetete. Helicópteros militares voavam baixo sobre o ABC. Um clima de Vietnã podia se instalar por causa de uma simples assembleia de operários. Eu comecei a ficar preocupado porque se desse um tumulto qualquer, poderia o pessoal sair correndo e alguém ia se machucar. Aí eu chamei o pessoal e falei, olha, vamos levantar nossas bandeiras, vamos cantar o hino nacional, porque nós temos que provar para eles que nós é que somos brasileiros, que nós é que amamos essa terra, e é das nossas mãos que sai a produção e a riqueza desse país. Quando Lula assumiu a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, o milagre econômico estava nas últimas. Demissões e perdas salariais já rondavam a elite do operariado brasileiro. Todo mundo com medo, o pessoal está tudo apavorado. Os metalúrgicos de São Bernardo foram os primeiros a botar a greve na rua e pagaram caro por isso. O governo fechou o sindicato, prendeu diretores, proibiu manifestações. Só não mexeu com a igreja. E foi para lá que a greve se mudou. Metalúrgicos de São Bernardo fazem assembleia na igreja matriz da cidade e decidem continuar a greve.
Era o final dos anos 70, começo da década de 80, e era aqui em São Bernardo do Campo que a gente vinha buscar as grandes manchetes da época. Imagine, em plena ditadura militar, os operários da região mais industrializada e rica do país fazendo greve e desafiando o governo com suas reivindicações. E tudo pelo simples direito de negociar diretamente com os patrões, sem receber os acordos já prontos do Ministério do Trabalho. Eu acredito, era rapaziada. O pároco da matriz, na época, fez mais do que rezar. Depois de um telefonema no meio da madrugada, abriu as portas da igreja quando todas as outras se fecharam para os sindicalistas. Não pode dar pé, enfrenta o leão. Foi uma noite que não dormi muito porque vi o que vai acontecer. É a primeira vez que se abre uma igreja para grevistas. Qual será a minha punição diante do bispo, diante do povo? O bispo aprovou, os fiéis detestaram. Eles tinham medo, queriam sua igreja de volta e seu padre também. Eu atendia aos microfones e prestava telefone para a imprensa. E prestava telefone à imprensa, ao Ernesto Palha, e para todos os grandes senhores da época, não? Que era oposição ao regime militar, como Ulisses Guimarães, Montoro, e Fernando Henrique Cardoso. O altar virou palanque. Da porta para dentro, a igreja era território sagrado. A tropa de choque não entrava, mas a polícia política vivia dando batidas atrás de companheiros de Lula que ainda não haviam sido presos. Se escondia aqui dentro, nesta porta que era a sacristia, onde havia muitos santos, todos cobertos e fazendo-se de santos. Não sei que santo é. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Ninguém era santo aos olhos do governo, que enxergava subversão pura em cada ato destes sindicalistas barbudos. E a ironia é que justamente o líder deles, 10 anos antes, não queria nem ouvir falar em sindicato. Não queria, realmente ele não queria. Fui conversar com ele, porra, não quero, não gosto, não gostava realmente. Comunista de carteirinha, o irmão mais velho foi quem levou Lula para o sindicato. Até então, o torneiro mecânico só queria saber de bola e de baile. Ele era um pé de valsa mesmo, então. Ele se achava. Acho que é. Ele dançava bem, dançava bem. Na verdade, Lula tropeçou logo de cara. O presidente do sindicato, na época, conta que o novato perdeu feio na primeira negociação com os patrões. Me parece que esse fato foi de um profundo aprendizado para o Lula. Uma lição de dureza. Uma lição de democracia. Uma lição, exato. Não, lição de saber que nem sempre o que a gente quer, por melhor que seja, é possível. Mas o mau dançarino aprendeu logo a coreografia das negociações. O líder do campo adversário que o diga. Tive um trabalho com Lula em todos os acordos sindicais. Sempre fui um homem honesto, correto, batalhador. Tenho do Lula muito respeito. Mas muito respeito. Eu não estou falando isso porque ele vai ser presidente. E nós podemos contar que o senhor não vai embora. Eu ia e não vou e não irei. A turma do Bar do Gijo agradece. Exatamente. Em 79, quando nós saímos em passeata rumo ao campo da Vila Euclides, ao estádio da Vila Euclides, então nós pusemos as mesas na cabeça e lá vamos nós. Foi todo mundo Mas a coisa mais importante que nós conquistamos não foi financeira, foi moral, foi política, ou seja, sabe, fazer o trabalhador ter orgulho da sua função, fazer ele se sentir importante. Não tem nada que pague isso, não tem coisa, sabe? Tanto é verdade que a greve que nós mais perdemos, que foi a de 80, foi a greve que o pessoal se achou mais vitorioso. Por quê? Porque embora a gente não tivesse ganho nada do ponto de vista financeiro, nós criamos politicamente o PT, criamos a CUT, ou seja, nós conquistamos a cidadania política. O boca a boca espalhou a fama do líder. Fora do sindicato, muitas vezes, uma imagem polêmica. Em 1980, desempregados, os ex-diretores montaram uma serralheria nesta salinha em São Bernardo. Um jeito de ganhar a vida e continuar metalúrgicos e unidos. É a maior vantagem do Lula.
poucas pessoas não conhecem. Além de ser uma pessoa inteligente, não tem rancor. Você pode fazer o que você quiser com o Lula, que na mesma hora, das 5 minutos, ele volta a conversar com você, ele quer sua opinião. Bom ouvinte, confirma o irmão mais velho, mas não alguém frágil e manipulável, como chegou a pensar o governo militar. Quem fez a cabeça do Lula? Existe essa pessoa? Ele. Ele porque ele foi se preparando com todo mundo que o cercava. Todas as dúvidas que ele tinha, ele tirava, discutia. Ele foi muito insistente nisso. Então, quem preparou o Lula, para mim, foi ele. Lula ainda não assinava Luiz Inácio da Silva e esta gente já o admirava. Agora as velhas carteirinhas do sindicato são exibidas com orgulho. E nas ruas do ABC, uma relíquia roda anônima sem que as pessoas percebam que a história já passou por essa direção. Quer vender? Não. Ué, por que não? Eu tenho ele há 19 anos. Já tive tanta oferta, não é agora que eu vou ter. Que eu vou vender. Claro que não. O carrinho, modelo 79, já rodou muito, quase perdeu a cor, mas foi o primeiro carro do presidente Lula. Inclusive, esse carro tinha uma marca, bem que assim. Foi um murro que ele deu. Nossa, os caras do DOPS seguindo ele saiu dentro do carro e falou: vocês não vão parar de me perseguir? Ele amassou. Nossa. E eu nunca tinha tirado esse amassado. Eu levei para fazer uma reforma, o cara pegou e me desamassou. Era um amassado histórico. Era um amassado histórico e o cara me tirou. José Damasceno era um daqueles metalúrgicos que viviam ao lado de Lula nas grandes greves, no início de tudo. Eu acredito na rapaziada. Naquelas lutas de 20 anos atrás, nasceram grandes amizades. Relações de respeito e admiração que tem mão dupla. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou um homem que preserva muito a amizade. Eu acho que a única coisa que a gente tem de importante na vida é a nossa relação de amizade. Tem gente que pensa que tem amigo, manda ele colocar no papel 10 amigos de verdade. Ele não tem. Sabe? E eu tenho muitos amigos. Muito, e gosto deles. Nenhum deles é mais metalúrgico, um sinal das mudanças no perfil da República do ABC. Muitos saíram até do PT, o partido que ajudaram a fundar. Mas esta é uma torcida fiel, que sabe que o velho companheiro agora começa uma nova história longe deles. Eu acho que é difícil o Lula vir comemorar aqui, porque o Lula hoje não é mais só nosso, de São Bernardo do Campo. Ele hoje é do povo brasileiro. Lembrar que aqui passaram seu